Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto, e no programa de hoje eu vou começar falando sobre música. E a música que eu escolhi estar compartilhando aqui hoje com vocês se chama Runaway Train, da banda Avantasia. Então, eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, a última vez que eu tinha falado sobre música era de uma música chamada Lonely Train. Então, por coincidência, eu vou falar de duas músicas que utilizam trens como metáfora em sequência, né, digamos assim, mas eu juro que não foi intenção, foi, sei lá, simplesmente foi uma música que eu acho que seria interessante eu fazer uma análise eventualmente, porque essa é uma das músicas, assim, olha, que eu realmente acho do caralho, assim, de um ponto de vista, assim, bem amplo, sabe? É uma das, sei lá, não sei se dá pra dizer que é uma das minhas músicas favoritas, mas definitivamente é uma das melhores músicas que eu gosto, digamos assim, sabe? Tipo, de todas as músicas que eu gosto, essa é uma daquelas que eu considero ser uma boa música, né? E pra começar, eu já tinha, nem destaquei muito sobre o artista, mas eu já tinha falado de Avantasia, pelo menos uma vez, tenho certeza que eu já falei, não sei se eu já falei de duas músicas desse artista, né? Que é um super grupo de power metal, blá blá blá, né? E essa música vem bastante disso. Eu tô fazendo blá 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 porque eu já falei sobre isso em outras questões, né? Outros programas. Eu só vou estabelecer que essa música aqui ela é bem longa, ela tem mais de 8 minutos, ela tem quase 9 minutos, na verdade, eu acho que é 8 minutos e 44 segundos. Tipo, e até pra mim isso é incomum, sabe? Apesar de rock e metal ser algum dos gêneros que mais comumente se atreve a pisar em músicas tão longas assim, embora não seja uma regra, embora não seja assim, né, um bagulho que tu vê com certa frequência, mas, né, como a Avantasia é uma banda de power metal e de ópera metal e de metal progressivo também, sabe? É um dos gêneros que pode em algum momento fazer músicas tão longas. Eles não fazem muito, essa é uma das poucas, só que, né, de fato, eu sempre que eu paro pra ver ela, vale a pena assistir esses 8 minutos, porque eu acho que ela é uma música que a estrutura dela se justifica ter esses 8 minutos, sabe? Ela tem bastante, tipo assim, eu realmente nem acho, eu nem sei se é uma música que eu posso indicar só pra quem gosta de metal, tá ligado? Ou de rock, por exemplo. Eu realmente acho que é uma música foda, sabe? Claro que eu, né, por ser uma música longa, eu sei que não vai agradar todo mundo. Pra começar, vou dizer, por exemplo, é uma música que eu nem ouço acompanhado, digamos assim, sabe? No sentido assim de que quando eu tô com amigos, por exemplo, não é uma música que eu vou falar, gurizada, vamos curtir essa música aqui, Runaway Train, tá ligado? Ou assim, eu estou, sei lá, tô recebendo uma guria, eu fui visitar na casa de uma mulher a primeira vez, né? A gente vai curtir uma música, vai botar um som enquanto a gente tá conversando, não seria essa música, tipo, nunca foi, tá ligado? Nunca foi. Essa aqui vai ser a primeira vez, eu acho que eu vou tentar falar em voz alta para outro ser humano, né? Para vários outros seres humanos, digamos assim, o porquê que eu gosto dessa música, utilizando a letra dela principalmente, né? Porque é a principal razão para eu gostar dela, é a letra dela também, mas eu já tô deixando claro que eu gosto de todos os outros pontos, né? Mas ainda assim é uma daquelas músicas que pra eu escutar, eu ouço assim sozinho, tá ligado? É um bagulho assim que 8 minutos, né? Já é um tempo que tu tem que reservar, tá ligado? Não é um bagulho assim. Tem gente que não gasta 8 minutos fazendo quase nada, quem dirá parado, entre várias aspas, ouvindo música, né? Mas essa é uma daquelas músicas assim que várias vezes quando eu vou parar pra ouvir ela, eu realmente paro pra ouvir ela, tá ligado? É um evento assim, escutar essa música. E né, ela sai de um álbum chamado The Wicked Symphony de 2010, então ela já tem assim uns 13 anos de idade, e eu digo pra vocês que de fato eu considero assim, é uma música incrível, sabe? Isso não quer dizer que ela vai agradar todo mundo, isso não quer dizer que é uma música pra te ouvir em todos os contextos, mas agora conhecendo, tipo, ouvindo ela, ouvindo a interpretação vocal dos artistas, né? Porque eu realmente acho que essa é uma daquelas músicas que eles não, tipo, não pouparam talento na hora de escrever a letra, não pouparam talento na hora de criar a melodia, entendeu? De como compor, enfim, todos os elementos, sabe? Eu acho que em questão conceitual ela é bem robusta e a execução desse conceito é magnífica também, tá ligado? Então, depois de ter enchido muito a bola dessa música, eu vou partir pra parte da letra, né? Esse álbum aqui já é da segunda etapa da banda, né? Os dois primeiros discos do Avantasia são literalmente uma ópera metal. Cada vocalista interpreta um ou dois personagens específicos, né? E tem um grupo de, sei lá, 7 vocalistas que eles vão... Tipo, eles não cantam todas as músicas, né? Eles vão se revezando em várias músicas diferentes. Só que daí agora isso foi só nos dois primeiros discos da banda, né? Aí esse álbum aqui já é da segunda fase da banda, que basicamente ela ainda era uma ópera metal, só que ela já tinha mudado, tipo, enquanto os dois primeiros álbuns eram uma narrativa específica com início, meio e fim, esses três, tipo, os três discos que vieram depois, né? Um de 2006, de 2008 e um de 2010, que é esse aqui, o Wicked Symphony, os
vocalistas convidados, eles também tinham personagens, mas esses personagens eles não eram tão determinados, sabe? O cara podia interpretar cada música, ele podia estar interpretando uma persona diferente de acordo com a narrativa que aquela música queria contar, e as músicas saíam da linha estritamente contando uma história e passavam pro bagulho assim que o conceito podia ser mais metafórico, podia ser mais assim, o mundo, tipo, era definido mesmo como uma obra que era personagens vagando entre a realidade e o mundo dos sonhos, que daí tu pode interpretar, sei lá, como literalmente o mundo dos sonhos, como um plano astral, como uma pessoa louca, delirante dentro da cabeça, fica à margem, tá ligado? De como que o leitor vai perceber essas letras, tá ligado? Então, e essa música aqui, ela tem 4 vocalistas, né? O Tobias Sammet, que é o dono do Avantasia, digamos assim, e os outros 3 vocalistas são todos, assim, caras... Tipo, hoje em dia ainda mais estabelecidos, naquela época eles já eram gigantes do mundo do power metal, né? Um deles é o Michael Kiske, que é um cara que, sei lá, fez parte, porra, do Halloween, por exemplo, né? Do Gamma Ray, né? Que pra quem conhece essas bandas, sabe que elas são grandes e, tipo... E é um cara que já fez muito feat por aí, ele tem projeto solo, é um daqueles caras que ele só vai cantar como Michael Kiske e ele enche espaço, porque quem conhece esse cara gosta dele cantando, digamos assim, né? E a participação, ele canta só uma parte, se não me engano, nessa música, que realmente é muito, muito boa. A participação dele vale muito a pena, sabe? Ele ter sido chamado para cantar essas 2 estrofes faz diferença, de fato, na qualidade total da obra, digamos assim, né? Aí tem o John Land, que daí ele tá ele é o cara que, sei lá, fazia parte... Ele tem um projeto solo e também fez projetos paralelos, fez parte do Masterplan, né? Masterplan, melhor dizendo, né? E o outro vocalista também que participa é o Bob Catley, se eu não me engano, de uma banda que eu não tô ligado, tipo, é uma banda chamada Magnum, só que eu, honestamente, não conheço o trabalho dele separado do Avantasia, né? E daí quem começa cantando é esse Bob Catley, e daí, tipo, uma simplificação que eu vi algumas pessoas fazendo do que, né? Eu não vou definir o que são os personagens, mas basicamente eu vou estabelecer quando entra cada um dos vocalistas, porque eles têm líricos diferentes, tá ligado? O único que eu posso deixar mais claro é que o Tobias Sammet, ele é um tal de Scarecrow, sabe? Como é que é mesmo assim, Scarecrow quer dizer espantalho, né? Só que já é estabelecido que dessa vez, quando ele tá dizendo que ele é o espantalho não é literalmente um espantalho tipo do Mágico de Oz que anda e fala, tá ligado? É um espantalho metafórico, né? Pode ser um homem qualquer com problemas ou não, sabe? Com devaneios ou não, com crises existenciais ou não, né? Aí vocês relacionam com o que ele for falar, né? Então, a primeira estrofe começa assim, ó. Primeiro vem uma intro já meio longa, né? 1 minuto, 1 minuto e meio, bem foda, bem... Tipo, ajuda a entrar no clima, né? E é uma música relativamente tranquila, né? Em questão, assim, não tem gritos, não tem nada desse tipo, né? São letras bem escritas e bem entregues, né? Não que gritar seja errado, mas prosseguindo. Aí a estrofe começa assim, ó. Adeus. Com seus bolsos cheios de sonhos. A sua mente está confusa. Continue perseguindo arco-íris. Voe alto, deixe o seu passado para trás. Essa estrada sombria que você vai seguir não tem escapatória. Então, porra, realmente eu confesso para vocês que, assim, de um ponto de vista assim lírico, poético, sabe, já acho fantástico essa primeira estrofe, entendeu? Não vou repetir aqui, né? Mas quem quiser, quem gostou, vai conferir a letra original no inglês, porque, né, foi composta, embora os artistas sejam noruegueses e alemães e tudo mais, né, tudo europeu variado, o idioma da música foi composta no inglês, né, para atingir mais pessoas, mas realmente eu acho muito foda. Aí depois já entra o segundo vocalista, que é o John Land, né, que... Porra, praticamente toda a participação dele no Avantasia é completamente fenomenal, e nessa música aqui não é diferente, né? E daí eu já vi algumas pessoas atribuindo que ele seria um lado, tipo assim, ou um espírito sombrio, ou uma loucura na cabeça do personagem do Scarecrow, sabe? Porque ele é bem, nessa música, nesse álbum do Wicked Symphony, o John Land faz bastante duetos com o Tobias Sammet, né? E, por exemplo, tem várias músicas que são só os dois, né? Nessa música que são 4 músicos, 4 vocalistas no caso, né? E vários outros músicos tocando os instrumentos, né? Só que tem vários duetos, então já tem uma certa percepção de que o John Land consistentemente, assim como o Tobias Sammet sempre canta como se ele fosse o Scarecrow, o John Land sempre canta como se ele fosse ou essa loucura, ou esse espírito maligno, sombrio, dentro da cabeça, ou dentro da alma, sabe? Do Scarecrow, né? Do espantalho. Daí ele entra na música cantando assim, ó. No mundo de grandes ilusões,
onde o sonho é, não, onde o amor é apenas um sonho. Você precisa fazer os seus sacrifícios. Eu queria falar sacrifices. Você precisa fazer os seus sacrifícios. Está na hora de escolher o seu veneno, né? Que essa frase é clássica, tipo, principalmente do inglês, né? Pick your poison, né? Escolha o seu veneno, que a vida é cheia dessas decisões de mal menor, no caso, né? Então, time to pick your poison, né? Está na hora de escolher o seu veneno. Aí depois o John Land segue cantando assim, ó: o tolo é aquele que possui a mente nobre e acaba arrumando jeitos de ir à falência, digamos assim. Ele não é o rei de um mundo de diamantes, caindo, caindo dentro do esquecimento, digamos assim, né? Aí depois entra o Tobias Sammet, né, cantando como se fosse o Espantalho, né? Que daí é o dono da banda mesmo, digamos assim, e ele entra na música cantando assim, ó: eu coloco a minha alma para a glória, né? Eu deito a minha alma para a glória, digamos assim. Eu dei a minha vida, né? I given my life away. Eu dei a minha vida. Não sei se eu estou arrependido, não sei se eu me sinto culpado. Me segue, né? Blind me, blind me. Depois ele tem mais uma estrofe que diz assim: eu não sei para onde eu estou indo, eu tenho que me mandar. De toda a dor das relembranças, né? Das lembranças, das memórias, digamos assim, né? Recollection, daí por isso que eu traduzi relembranças, né? Mas da dor do que eu estou recoletando, talvez, né? Mas memória seria melhor, né? Depois ele termina falando assim: atraído até o desmaio, talvez, sabe? Algo desse tipo assim. E depois o refrão daí é cantado por todos eles, né? Um coro, digamos assim, que daí diz assim: estou me segurando o runaway train, sabe o que é runaway train? Runaway train pode ser, é que essa runaway pode ser uma expressão assim de fuga, fugido, sabe? Então eu vou dizer o trem em fuga, sabe? Vai ser a tradução que eu vou fazer, né? Estou me segurando num trem em fuga. Daí sempre que eles cantam todas uma parte do refrão é cantada em coro, e depois daí o Tobias Sammet canta uma outra frase sozinho, né? O Scarecrow, o Espantalho, canta uma outra frase sozinho. Daí assim: estou me segurando a um trem em fuga, sem maneira de voltar. Estou amarrado a um trem em fuga, me leve embora, né? Estou entorpecido no meio da chuva e do vento, sem ter como voltar. Estou me agarrando num trem em fuga, me leve embora, né? Então aí, mais uma vez, é uma metáfora, né? Tipo, o que é um trem em fuga? O que é o runaway train? Se é bom, se é ruim? Tá levando a pessoa para longe de algo bom, de algo ruim, entendeu? Enfim, né? Entra na parte metafórica, teria como eu pessoalizar e tudo mais, mas realmente eu prefiro deixar a margem de interpretação, porque eu vejo que várias pessoas eles fazem leituras bem deterministas sobre as músicas, e tipo, não que as músicas não possam ter sido escritas com coisas específicas em mente, só que eu também consigo perceber que se o autor não fez questão de ir para a linguagem literal, é porque ele quer deixar a margem das pessoas poderem abranger as suas perspectivas e correlacionar aquilo talvez com dramas amplos, pessoais, sabe? Preenchendo essas coisas conforme a própria necessidade, entendeu? Porque tem gente que faz algumas leituras interessantes sobre as músicas, só que eu vejo que eles falam assim: essa música claramente fala sobre isso. Tipo assim, eu fico assim, tipo... Tudo bem, claramente pode ser uma forma de definir, mas é que eu acho que, né? Aí quando tu fala claramente, parece que associar aquelas palavras com outras coisas é bobo ou é errado, sabe? Então, né, eu não sou muito a favor desse tipo de leitura tão determinista, quando, obviamente, o artista escolheu ir pro ramo da simbologia, da metáfora, e não da especificidade, né? Então, indo adiante, né? Depois do refrão, volta pro Tobias Sammet, né? Que daí todo o meio da música, digamos assim, né? Ele que cantou antes do refrão, o refrão ele participa e agora volta ele de novo, né? Porque é o arco dele na música, digamos assim, né? E daí ele canta assim: se eu sou um estranho para mim mesmo, então eu tenho que me afastar de mim. Melhor do que isso, eu tenho que me mandar. Ele tá falando get away, tu tá dizendo como me mandar, sabe? Get away. Está na hora de pegar o meu veneno, né? Ou de escolher o meu veneno. Aí dá pra ver que ele fez uma alusão à frase que o John Land falou lá em cima, entendeu? Por isso que dá pra ver que eles têm uma certa sintonia, né? Lá na segunda ou terceira estrofe, o John Land diz: está na hora de escolher o seu veneno, e daí agora o personagem do Tobias diz: está na hora de pegar o meu veneno, entendeu? Como se fosse o presente daí agora, né? E deu pra ver que a ideia, a semente que o John Land plantou na cabeça dele está dando frutos agora nesse momento, digamos assim, né?
E depois ele, mais uma outra estrofe dele cantando que diz o seguinte: eu sinto o diabo sentando no meu pescoço, me guiando em direção ao desconhecido. Ó Pai, me perdoe porque eu não sei o que eu estou fazendo, né? Então, esse Pai, né, é Deus, é algo do tipo? Possivelmente, né? Mas vamos deixar por aí. E depois, aí quem assume daí a letra é o John Land, né? Cantando com essa persona possivelmente maléfica que ele se manifesta. Ele canta assim: é algo da natureza humana se manter distante da dor. Pegue um trem em direção ao êxtase. Siga adiante, siga adiante. Aí muita gente fala essa frase aqui como se ela fosse, tipo assim, eu já vi analogias que ela fala sobre pessoas que vão ter, tipo, dependência química, por exemplo, sabe? E é uma analogia fácil, entendeu? E tudo bem, eu acho que é uma interpretação válida também, né? Só que esse aqui é um ponto que eu posso ilustrar que, tipo, determinar arbitrariamente que o trem para o êxtase especificamente tem que ser experiência com, né? E quando as pessoas falam isso, elas querem falar do pior da experiência aditiva, né? Geralmente quem fala isso daí nem tá falando assim uma experiência positiva com uma substância psicodélica. Tá querendo dizer que o trem para o êxtase, sabe, se manter longe da distância, especificamente são a pessoa addicted, né? E mais uma vez, não que não tenha sido escrito, talvez tenha sido escrito com essa intenção, exatamente essa, tá ligado? Sem nenhuma outra exceção. Pode ter sido, né? Mas eu também acredito que, né, de vez em quando as pessoas enxergam aquilo que elas querem, sabe? Aí prosseguindo, e ele diz o seguinte: o mesmo personagem do John Land, né? Respire o cheiro do paraíso, digamos assim, sabe? Respire o cheiro da fama, né? Você foi até o inferno e voltou. Você não pode mudar as coisas mesmo. Não. Né? Então, né, o que será que ele quer dizer com isso? Você tem o inferno e voltou, né? Depois volta pro refrão, que daí eu não vou ler nesse momento, eu vou ler só no refrão, só no final, porque a música termina também cantando o refrão, né? E daí, depois disso, entra um personagem daí que é cantado pelo Michael Kiske, que ele canta, bem dizer, a bridge da música, tá ligado? E, tipo, que bridge sensacional, né? Isso a música já passou, tipo assim, aos 4 minutos e 40, quando uma música normal, entre aspas, podia ter acabado, começa um solo e após o solo vem a bridge, tá ligado? Isso daí, no caso, a gente vai ver a voz do Michael Kiske, isso já são, sei lá, 5 minutos e meio, 6 minutos. Então, ele foi convocado para cantar 4 estrofes, né? Pelo menos é um feat grande, mas essas 4 estrofes talvez seja a melhor parte de uma música que eu já considero excelente por inteiro, sabe? Realmente, sem exagero, me arrepia quando eu estou, sabe, focado na música, prestando atenção na letra e na mensagem, na entrega, eu fico assim, caralho, isso daí foi de outro mundo, né? Ele começa cantando assim, ó: buscando conquistar o mundo, você enxergou o espelho se despedaçar. E nesse momento você ficará, você enxergará, né? You watch, né? Então é isso aí. Buscando conquistar o mundo, você enxergará o espelho se despedaçar. E você ficará estarrecido pela visão quando apenas os diamantes importarem, né? Então já começa assim, cara, metafórico, sabe? Buscando dominar o mundo, você vai ver o espelho se despedaçar. O que diabos é o espelho? O espelho da realidade, sabe? Você vai ficar chocado pela visão de que apenas, né, estarrecido, né? Porque a palavra é dazzled, né? Dazzled é uma palavra legal, né? Mas estarrecido também é que você ficará estarrecido pela visão de que apenas os diamantes importam, sabe? O que é isso? Only diamonds matter, né? Enfim. Aí depois a segunda estrofe dele também é muito, muito boa, talvez seja a minha favorita, que ele diz o seguinte: como você pode justificar essas coisas quando você se acorda gritando? Você vai fazer de conta que você estava cego quando você realmente estava vendo, né? Então, essa frase eu realmente, tipo, eu acho muito forte, sabe? Tipo, essas duas frases finais, sabe? Você vai fazer de conta que você era cego quando você realmente estava vendo. Que daí é um bagulho assim que eu já me perguntei várias vezes, sabe? O quanto a gente faz de conta que a gente não sabe daquilo que a gente de fato sabe, sabe? E depois que a gente é surpreendido por algo que não deveria ser surpresa, a gente fica assim, nossa, eu não esperava por isso. Daí tu fica assim, parece que eu ouço a voz desse cara assim, peraí, tu realmente vai fazer de conta que tu não sabia disso, sabe? Tu vai agir como se fosse surpresa, né? Então, realmente, eu acho essa frase sensacional, né? Depois ele prossegue uma terceira estrofe cantada por ele, pelo Kiske, que diz o seguinte: a sua imagem em todos os lugares, um vidro que reflete uma camada de gelo. É grosso o suficiente para dançar em cima,
num reino de mentiras congeladas, né? Então já foi mais para o imaginário da neve, do gelo, que infelizmente a gente não tá muito acostumado, né? Mas para esse pessoal deve ser mais comum, né? É Let It Go, assim, tal, Frozen. E depois a quarta estrofe se liga a esse imaginário porque ele começa assim, mas o gelo vai quebrar, né? Então se lembra que a última coisa que ele falou é grande o suficiente para dançar em cima no seu reino de mentiras congeladas, mas o gelo vai quebrar, né? Então dá a entender assim que, né, um reino de mentiras congeladas, grosso o suficiente. Então muitas mentiras que vão ruir, vão partir, né? E você vai gritar repentinamente: ó garoto, o gelo vai quebrar. E você vai sentir o seu coração rasgando. Então uma letra assim meio que forte, né? Mas ainda assim, cara, ela não é entrega com leveza, né, sabe? Não é como se o Michael Kiske viesse nessa música pra passar um melzinho na pessoa, sabe? Ele entra pra dar uma, tipo, pra quem essas palavras dele são direcionadas? Provavelmente o personagem de Tobias Sammet, né? O Scarecrow, né? O Espantalho, então, tem todas essas coisas aí e tal, mas ainda assim, cara, não importa, sabe? Literalmente não importa, é foda de qualquer maneira, né? Pode associar com a tua vida também, se for o momento certo, né? E daí, quando ele termina isso daí, já entra o Tobias realmente na melhor, tipo, na melhor participação da música dele nessa música. Nessa música. É, pode ser. Na melhor participação dele nessa música, é isso que eu queria ter dito. Porque eu não sou muito fã da performance dele nessa música como inteiro, só que nessa parte aqui que ele chega, tipo, literalmente assim que o Michael Kiske fecha a boca, ele entra ocupando espaço, sabe, sem vácuo nenhum. Realmente era um bagulho difícil, era uma tocha difícil de segurar e manter acesa, mas ele não decepciona, de fato, sabe? Ele consegue manter essa bridge fantástica num crescendo, sabe, incrível. Daí ele entra cantando assim, ó, seguindo em direção a um mundo de flores engraçadas, seguindo em direção a um grande mundo branco, né? White Wide World, né? WWW. Aí tu até pode pensar se isso foi alguma referência à internet, sabe? WWW, White Wide World, né? Depois ele continua a estrofe cantando assim, ó, se voltar aqui, machucaria o meu orgulho. Eu prefiro dar uma outra volta, né? Então, aí, o que isso quer dizer, né? Voltar aqui machucaria o meu orgulho, eu prefiro dar uma outra volta. Seguindo adiante, com o inverno no meu espelho, seguindo adiante em direção ao desconhecido. Se eu me acordar em outro dia sentindo dor, eu tenho que pegar apenas mais um trem, né? Aí entra nessas, mais uma vez, cara. Olha, dá pra fazer uma associação com drogas também, mas eu acho que não é exclusivamente com isso, entendeu? Dá pra te pegar e abranger o escopo de coisas que essas frases querem dizer, né? Mas seguindo adiante, né, com o inverno no meu espelho. Será que isso é bom, tá ligado? Considerando que agora há pouco a analogia de coisas frias, de coisas geladas, tava levando pra esfera de algo ruim, de mentiras. Então, quem sabe ele seguir adiante com o inverno no espelho desse personagem não seja algo de todo ruim, tá ligado? Não seja algo antiético e imoral, né? Seguindo adiante em direção ao desconhecido. Se eu me acordar mais uma vez sentindo dor, eu tenho que pegar apenas mais um trem. Então, é isso aí, cara. Eu acho muito foda, né? E daí termina a bridge, digamos assim, só que daí a música fica, tipo, como ela tinha aumentado o ritmo, né? Porque o Michael Kiske, ele entra e ele começa a aumentar, sabe? Tipo, ele chega mais suave, ele começa a dar umas puxadinhas, quando vê a música está embalada, e quando entra o Tobias Sammet, ela já tá full-fledged, sabe? Indo totalmente, assim, rapidão mesmo. E daí ela se acalma depois dessa última frase, né? Volta para um piano ou um teclado bem remanescente, a intro da música, né? E daí volta o vocalista que cantou lá no começo, que cantou a primeira estrofe lá, ele vai cantar essa penúltima estrofe, digamos aqui, sabe? Que daí ele canta assim, ó, os dias seguem, né? Os dias seguem, days gone by, né? Os dias passam, digamos assim. Quem é que quer viver para sempre? É uma pergunta, né? Ou quem gostaria de viver para sempre? De joelhos na sua própria estrada, que foi pavimentada com boas intenções. Voe alto, aonde os anjos nem conseguem respirar mais. Alguns se atrevem a ficar cego, outros ficam
para trás, né? Pô, esse cara aqui também, cara, ele só canta 2 estrofes na música. Eu não sei se foi ele que escreveu, não sei se foi alguém que escreveu e convidou ele pra cantar, eu não sei, mas essas 2 estrofes, cara, a primeira estrofe dessa música e essa estrofe que ele volta pra cantar aqui, mano, é uma chapuletada na cabeça, cara, que letra boa, sabe? Tipo em português, em inglês, sei lá, é muito assim. Alguns se atrevem a ficar cego, ou quem sabe até, alguns se atrevem a se cegarem, eu não sei qual seria o termo certo, né? Outros ficam pra trás, né? Pô, bom demais, cara, não tem comparação. E daí, depois o refrão é cantado até o final, ele é cantado umas 2, 3 vezes até o final. Eu só vou ler uma segunda e última vez, né? Que daí é eles cantando em coro, né? Com o Tobias Sammet tendo algumas partes só dele. Que daí diz o seguinte: eu me seguro num trem em fuga, né? Era assim que eu tinha traduzido antes, não sei, mas foda-se, né? Eu me seguro num trem em fuga, né? Sem maneiras de voltar. Estou amarrado a um trem em fuga, me leve embora. Estou entorpecido na chuva e no vento, sem ter como voltar. Estou me segurando num trem em fuga, me leve embora, né? Então é isso aí, cara. E daí termina também até o. Tipo, como se precisasse, cara, até o jeito que eles escolhem terminar com o instrumental, sabe? Porque é uma daquelas músicas que ela tem fim, sabe? Ela não fica repetindo o refrão incessantemente, vai abaixando o volume. Ela tem uma conclusão instrumental com mais um solo, digamos, acho que já é o terceiro solo que essa música tem, né? E o teclado, cara, e termina. Cada vez que eu termino de ouvir essa música, eu fico, caralho, que experiência fantástica, né? Então é isso aí, cara, essa é a letra dessa música, né? Quem não conhece ela, eu recomendo tu ouvir. É uma música longa, de fato, né? Mas, olha, se tu não gostar, pelo menos tu ouviu uma música bacana, tu vai ter essa memória que tu ouviu o programa comigo aqui explicando minha interpretação, né? Mas realmente eu considero uma performance incrível, fantástica. De fato, eu não acho que é pra todo mundo, eu não acho que é pra tu ouvir em todos os momentos, só que pra mim, cara, é uma experiência recompensadora, né? E eu acho que como eu já estou fazendo esses programas há muito tempo, eu já estou confortável a ponto de tentar externalizar pensamentos que umas letras assim que são. Eu não quero. Tipo, eu vou dizer que é mais profunda, tá ligado? Sem, né? Sem medo de soar arrogante, presunçoso, né? Dizer que essa música não tem nenhuma camada de profundidade, sei lá, é pra subestimar os artistas que compuseram ela, é subestimar todo mundo envolvido nesse projeto, né? Então, é uma letra que no começo desse programa eu não me atreveria a fazer, né? Porque eu não estaria confortável, talvez, para externalizar pensamentos tão pessoais e talvez até tão abstratos, né? E ao mesmo tempo, talvez a audiência não teria saco. Não sei se a audiência teve saco nesse momento. Só que eu não ouvi esse programa ainda, né? Eu sempre só ouço meus programas depois que eles já foram ao ar, né? Só que me recordando como foi até aqui, eu realmente acho que eu não decepcionei a mim mesmo, né? Quando eu tinha imaginado, é uma música interessante, dá para eu extrair comentários assim que levarão o público à reflexão, né? Porque em essência, né, o programa Sem Contexto está aqui, é isso, né? Esse é o meu objetivo, não vou dizer diário, semanal, tá ligado? O meu objetivo semanal é fazer com que quem pare para me ouvir, no mínimo, tenha reflexões a respeito dessa nossa vida. Enfim, tendo concluído a sessão musical deste programa, eu vou seguir para aquele que eu acredito que será o segundo e último tópico deste programa, que será, sei lá, uma espécie de atualização pessoal sobre mim, digamos assim, né? Por que eu falo isso? Que basicamente eu consegui manter os programas Sem Contexto em andamento durante. Agora vai fechar 2 anos, né? Mês que vem fecha 2 anos desde que eu comecei a fazer podcast sozinho aqui e tal. E eu só consegui manter isso, apesar de com uma frequência menor do que em alguns outros momentos, né? Porque eu me permiti alcançar um estado mental em que os programas seriam criados a partir do que eu estava vivendo, a partir do que eu estava refletindo, a partir de, enfim, coisas bem até pessoais, sabe? Embora eu sempre conseguisse direcionar para um assunto que não fosse sobre a minha vida, né? Era sempre sobre algum tema, algum tópico, algum ponto da sociedade ou questão histórica, enfim, algo nessa linha, né? Ou até alguma obra da ficção também e tudo mais. Só que ultimamente, por várias questões, muito do meu tempo livre, que não é muito, eu tenho gasto pensando sobre questões realmente pessoais, tá ligado? Até assim, o que o meu tempo livre eu gosto fazendo pesquisa variada
né, até sobre os programas sem contexto, mas também conteúdo que eu vou utilizar para escrever textos, seja em obras e traduções e coisas desse tipo, né? Eu também peguei e, na verdade, eu andava pensando muito mais a respeito da minha vida mesmo, porque basicamente eu vou incluir uma nova função assim na minha rotina, né? Uma nova função autoimposta que será começar a fazer streaming, né? Streaming de jogos, né? Streamar, né? Trazendo um termo também abrasileirado, assim na Twitch. Provavelmente depois vou upar, né? As lives inteiras, né? Nos que as pessoas chamam de VOD, né? Pro YouTube depois. E isso meio que veio do nada, tá ligado? Veio assim, é uma oportunidade que surgiu na minha vida realmente inesperadamente, em dezembro mais ou menos, né? E daí, no mês de dezembro, no mês de janeiro, eu estive assim renegociando várias partes assim da minha rotina e da minha vida para incluir esse novo projeto, porque assim, é um negócio que, apesar de fazer muito tempo que eu sequer pensava nessa possibilidade, eu já tive essa pretensão muito tempo atrás, né? Pra quem não sabe, se tu pesquisar aí no YouTube Champs, sabe? Champs assim com Champz, né? Champs. E daí, tipo, o meu canal é bem pequeno, mas se tu colocasse em Champs Hearthstone, né? Ou Champs Duel of Champions, né? Bota ou Champs Card Game, que daí vai aparecer assim e tal, né? Tu vai ver que eu cheguei a postar algumas dezenas de vídeos há, sei lá, 10 anos atrás. Quer dizer, eu não tenho certeza, né? É do começo de quando o Hearthstone estava sendo lançado e quando existia ainda um jogo chamado Duel of Champions, que não existe mais. Eu também postei uns gameplays de Castlevania, né? O Super Castlevania 4 do Super Nintendo. Tipo, basicamente é o que muita gente tentou fazer há 9, 10 anos atrás, né? Gravar gameplay de jogos variados e upar conteúdo pra internet, né? E claro, tipo, o bagulho bem amador, mas, né, eu cheguei a fazer durante alguns tempos, né, alguns meses, só que naquela época realmente eu tinha um computador bem ruim, né, e não melhorou muito desde aquela época. Então foi um bagulho assim que, embora também teve uma segunda etapa do canal, que daí eu comecei a gravar através de jogos que eu gravava no celular e tudo mais, né, e tal. Só que daí no final das contas também não foi adiante, só que deu é o tipo porque eu já tive em algum momento da minha vida tive essa vontade, né? Porque, sei lá, eu gosto de jogar jogos, né? Tipo, sempre foi um dos meus entretenimentos inúteis favoritos, né? O tipo de coisa assim que me distrai, né? Quando eu tô a fim de gastar tempo, digamos assim, jogos sempre foi uma das coisas que eu escolhi fazer, né? E eu gosto de falar a respeito das coisas, tá ligado? Então, jogar e falar sobre os jogos que eu jogo seria, tipo, normal pra mim, sabe? Dentro das minhas criações de conteúdo. Só que por diversas questões eu me afastei cada vez mais disso, né? Porque eu não tava, tipo, vendo isso como algo, uma criação, seria só um entretenimento. E como tinha outras coisas que, além de, tipo, não além de entretenimento, mas coisas que pra mim era uma criação de conteúdo, principalmente a minha obra literária, mas não exclusivamente, sabe? Várias outras formas de rentabilizar a minha escrita, né? E se não fosse relacionado à escrita, também tinha o projeto do podcast, por exemplo, que é uma criação de conteúdo, né? Eu também tentei escrever textos para a internet também, são coisas que eram mais, tipo assim, tinha mais a ver com ambições minhas a longo prazo. Então, jogar os jogos estava cada vez mais reduzindo a algo que eu reservava pouco tempo, reservava pouca prioridade também, assim, em pesquisa, em me envolver também com os jogos, tá ligado? Era pouco tempo. Só que daí agora, como tá surgindo não, já surgiu, tá ligado? Já surgiu. A qualquer momento eu posso iniciar a streamar, já tem tipo assim, microfone, webcam, um computador que consegue reproduzir jogos e captar e streamar, sabe, em qualidade decente pra internet e tudo mais. Então, a qualquer momento eu posso começar a streamar. É basicamente eu sei que nesse ponto, né? Tipo, eu peço perdão pra quem tá ouvindo o programa até aqui, mas como eu falei, ele vai ser muito pessoal, sabe? Muito mais pessoal do que a maioria dos programas sem contexto, que apesar do programa sempre ser feito por mim e unicamente por mim, né, geralmente eu faço temas que abrangem mais pessoas, né? Embora dessa vez aqui, enfim, é por causa do jeito que a minha vida tá se desenrolando nesses últimos semanas ou meses, quem sabe, né? É o tipo de coisa que
Como eu falei, esse projeto só conseguiu sobreviver porque eu não me limito de falar sobre as coisas que estão ah, me distraindo, sabe? Estão tomando conta da minha mente. Sempre que eu vou gravar aqui um programa, eu faço sobre alguma coisa que eu tô tendo uma vontade real de comentar sobre aquele assunto, né? E por alguma razão, dessa vez, tem a ver com a minha própria vida, porque, sei lá, quando eu ouvir esse programa aqui depois, talvez faça mais sentido pra mim, né? Mas enfim, eu sei que nesse ponto eu estou adiando essa estreia, que vai acontecer, sabe? Eu sei que inevitavelmente eu vou acabar me enchendo da minha demora e eu vou botar a mão na massa, tá ligado? Esse momento vai chegar, né? Eu vou me saturar dessa espera que eu tô me impondo. Só que eu já me conheço o suficiente para saber algumas das razões de que isso está acontecendo. Em primeiro lugar, eu estou passando sim por um processo de auto-sabote. Aí é uma coisa que eu posso tentar colaborar minha experiência pessoal com outras pessoas, né? Porque eu sei o que é os receios e as razões reais que levam as pessoas a, tipo assim, postergar. Será que é essa a palavra que eu quero usar nesse momento? Acredito que sim, sabe? Levam as pessoas a postergar empreendimentos pessoais que elas gostariam de fazer, né? E aí, quando eu utilizo a palavra empreendimento, eu não estou querendo utilizar aquele termo mais assim, como eu posso dizer, controverso da atualidade, sabe? Que as pessoas relacionam com toda uma parada política. Empreendimento pessoal, eu quero dizer assim, qualquer coisa que ninguém além de ti mesmo tá cobrando que tu faça aquilo, sabe? Não é a mesma coisa assim que o emprego remunerado que tu tá fazendo em busca por causa da renda que aquilo lá vai te gerar, não é a mesma coisa que uma obrigação até social, uma obrigação até familiar, sabe? É alguma coisa que... Eu vou dar um exemplo, escrever um livro, tá ligado? Ninguém que escreveu um livro, pelo menos o primeiro livro que tu escreve, nunca é escrito sem, tipo assim, por uma pressão externa, sabe? Pode ser depois que se tornou um escritor, tu já tem um público, tu já tem, sei lá, uma editora que te cobra, alguma coisa desse tipo, sabe? Alguém que espera que tu volte a escrever. Só que o teu primeiro livro só vai ser escrito a partir do momento que tu condicionar a tua cabeça a escrever aquela obra, sabe? Quer isso leve uma semana, um mês, um ano, sabe? O tempo que for, né? E como eu já tive essa experiência, né? Eu já escrevi 2 livros, estou escrevendo o meu terceiro livro nesse exato momento. Eu vou até me comprometer comigo mesmo aqui, né? Que eu vou terminar de escrever esse livro esse ano, né? Eu já estou mais da metade dele, então com certeza, se eu reservar o tempo necessário e me dedicar o suficiente, eu consigo cumprir essa meta, né? Então aí eu vou estar concluindo meu terceiro livro. Então é uma coisa que eu posso compartilhar isso aqui com qualquer pessoa que pretende fazer qualquer projeto a longo prazo e que se enquadra nesse empreendimento pessoal, tá ligado? Ninguém, além de mim, se incomodaria ou se incomodará se eu parar de escrever, sabe? Ninguém, além de mim, vai dizer, Renan, tu tem que escrever este livro, sabe? Então, este é um exemplo de empreendimento pessoal. E por eu já ter passado por isso, eu entendo por que é assustador começar um novo empreendimento pessoal, porque tu investe energia, tu investe esforço, tu investe até, tipo, sabe, sentimentos, emoções, sabe? Tu investe muita coisa para ver um projeto desse concretizado, né? Mas há muito, tipo, uma frase minha célebre desse programa que faz bastante tempo que eu não menciono, é que eu acredito que coisas que valem a pena levam tempo para ser construídas, sabe? Quase tudo nessa vida que vale a pena ser sentido leva algum tempo para aquilo ser concretizado, sabe? Eu não sou uma pessoa imediatista, digamos assim, né? Então, escrever livro é um tipo de empreendimento a longo prazo, né? E de certa forma, né, ele transferindo para algo em menor escala, mas que até hoje em dia para mim eu posso atribuir que já tem um significado também, sabe? É o que eu faço aqui na hora, por exemplo, assim, de gravar podcasts também, sabe? Os meus podcasts, desde o primeiro programa até o programa atual, eu tinha a ambição de algum dia ter criado isso que eu criei aqui, sabe? Que é um espaço onde eu me sentia confortável para externalizar, tipo, é realmente assim uma terceira persona, não digo nem se terceira é a forma certa de dizer, mas eu quero dizer assim que eu tenho noção que hoje em dia o Renan que externaliza
pensamentos variados e raciocínios variados aqui no programa Sem Contexto, não é exatamente o Renan sem as câmeras, tipo assim, câmeras de gravação no caso mesmo, sabe? A câmera não é a melhor expressão, né? Mas enfim, não é exatamente o Renan que está sendo ouvido pelos outros, entendeu? Eu tenho noção de que, por mais que... É um negócio psicológico, é muita inocência qualquer pessoa acreditar que tu consegue, o teu cérebro consegue de fato, sabe, estar no mesmo estado quando tu tá sozinho ou quando tu tem a noção de que tu tá conversando com outras pessoas, que tu tá tentando fazer sentido para outra pessoa, principalmente, sabe? Então, não é... Eu sei que eu aqui não é eu falando comigo mesmo, que eu falo comigo mesmo todos os dias da minha vida, tipo, absolutamente todos os dias da minha vida eu falo comigo mesmo em voz alta, e daí... e também não é eu conversando com pessoas a níveis pessoais, sabe? Por exemplo, assim, em conversações que eu tive com amigos ou com ex-namorados, por exemplo, eu já compartilhei certas coisas que eu nunca quis trazer para um programa Sem Contexto. Por outro lado, teve outros assuntos, assim, sabe? Alguns pessoais e outros simplesmente, assim, debates, ideias que eu me aprofundei bastante aqui em alguns programas Sem Contexto, que eu nunca cheguei a ter conversações presenciais com outros seres humanos sobre aquele tema, sobre aquele tópico, sabe? Então, assim, pra mim realmente foi curioso, sabe? Foi curioso ver que aqui se tornou, acabou dando certo a minha intenção, que eu nem sabia se em algum momento daria certo, tanto assim, sabe? Então, assim, bom, eu misturei duas partes diferentes do que eu queria desenvolver, sabe? É que eu ia dizer que as razões para eu estar adiando a estreia dessa minha função de virar streamer, digamos assim, né? É porque, em primeiro lugar, tem o auto-sabote sim, entendeu? E são as coisas assim que, no final das contas, é a gente que, tipo, tenta evitar razões para tu tentar fazer algo bacana, né? E essas razões são legítimas, sabe? Razões como pode dar errado e pode não dar certo, que quer dizer basicamente a mesma coisa, né? Mas assim, eu acho que vocês conseguem entender, sempre que tu pensa em fazer qualquer coisa, o teu cérebro automaticamente começa a te inventar várias desculpas, várias razões para tu não fazer, sabe? Então, eu sei que o meu cérebro tá nesse momento, mas eu também sei que ele tá no momento que ele tá se convencendo, tá ligado? Ele tá se convencendo de que isso vai, tipo, vai ter que acontecer, não, mas eu realmente quero tentar fazer de novo, tá ligado? É um bagulho que, sei lá, a última vez que eu tentei fazer qualquer espécie de conteúdo relacionado a jogos, deve fazer no mínimo, uns 6 anos, talvez um pouco menos, mas acho que faz uns 6 anos, tá ligado? Então, é uma ideia que fazia muito tempo que eu não revisitava, né? E estou revisitando já na minha cabeça, apesar de não ter colocado em prática. Já estou criando ideias, assim, de cronograma, tá ligado? Eu pretendo, por exemplo, assim, sei lá, assim como, né, eu tive experiências com outros empreendimentos pessoais, tá ligado? Eu sei muito bem que para eu ver um livro escrito, eu tive que escrever vários e vários dias diferentes da minha vida, tá ligado? Eu nunca ia terminar um dia, uma semana e ter uma obra completa. É um trabalho de anos, então eu tenho noção do que é isso, o que são coisas graduais. E para streamar, eu tenho que adquirir... A primeira coisa que eu tenho que me preocupar é com o hábito, tá ligado? É o que eu tinha que ter para fazer, para escrever, entendeu? O escritor tem que ter hábito, ele tem que ter o costume. Quando tu consegue adquirir o fluxo diário de escrita, é incrível, sabe? É incomparável. Depois que tu... Tipo... São coisas que eu, como escritor, experimento e saio, né? Não é como se eu tivesse conseguido manter esse fluxo sempre. Mas quando tu consegue criar um fluxo de escrita diária, é realmente assim, sabe? É incrível pra mim. Até hoje em dia, sempre que eu entro num loop de escrita constante, eu fico muito satisfeito, né? E que é um sentimento de satisfação que eu raramente consigo em qualquer outra função que eu desempenho, sabe? E daí, sabe? Eu ainda acho bem notório, sabe? O quanto isso é interessante. Enfim, e daí tem esse hábito que é muito importante para gravar podcast, apesar de que hoje em dia eu gravo podcast semanal, só que eu confesso para vocês que semanal, na minha rotina atual da minha vida, sabe, tem sido suficiente, tá ligado? É uma das várias coisas que, se eu pudesse, eu gravaria mais, mas como não está sendo possível, um podcast por semana já tá tipo assim, sendo o suficiente para me dar satisfeito, tá ligado? Só que antes disso eu tive um hábito maior, né? Eu gravava 3 podcasts na semana, ou um dia sim, um dia não, sabe? Depois 2 dias não, um dia sim, né? Algo nessa linha.
mas eu criei um certo hábito, eu me acostumei, né? Consegui criar uma certa rotina, e daí, com essa consistência, tu pode começar a pensar em outros, sabe, objetivos, digamos assim, sabe? Mas então o meu cérebro já tá me lembrando de todas essas coisas, porque quando eu começar a extremar, eu quero extremar, tipo assim, de segunda a sexta, pra não ter que me exigir fazer isso nos fins de semana também. Quem sabe no sábado ou no domingo eu reservo pra gravar um podcast, sabe? Algo nessa linha, porque eu quero continuar escrevendo, assim como eu acabei de falar antes aqui, eu quero escrever o meu terceiro livro também, porque eu quero escrever meu quarto livro, e para eu escrever meu quarto livro eu tenho que concluir o meu terceiro, tá ligado? Então, eu confesso que até no processo, assim, até neste momento que eu sei que o que está rolando é um leve, ou quem sabe nem tão leve, autossabote comigo mesmo, eu entendo que eu já tô também fazendo, assim, uma espécie, assim, de planejamento, sabe? Um mapeamento, eu já tô bolando raciocínios, eu estou me hipnotizando, na realidade, sabe? Para alcançar um estado mental que vai me permitir adquirir a consistência que daí, quem sabe, eu ambiciono coisas maiores do que isso, né? Porque no final das contas, né, acho que esse daí é um tema que eu não tinha planejado expor aqui, esse programa, né? Mas, tipo, como eu já tô falando mais rápido do que eu esperava, as partes, assim, menos confortáveis desse tema, eu posso transicionar até para algo maior, né? Que tem tudo a ver comigo. Eu utilizar essa expressão ambicionar me lembrou a razão de por que as pessoas se auto-sabotam e por que também as pessoas tentam planejar os seus passos, se é possível algo desse tipo acontecer, né? Porque assim, a gente só se auto-sabota de coisas que possivelmente podem ser boas. Já começa por aí, sabe? Se tu tentar te desconvencer de coisas ruins, isso não pode ser enquadrado como auto-sabote. Então só é auto-sabote quando tu tá querendo evitar que tu corra um risco, entre aspas, né? Porque qual o risco que é tu tentar fazer qualquer coisa, basicamente, sabe? O risco é o do fracasso, sabe? Que é um tema que eu também já abordei em programa Sem Contexto mais de uma vez, né? E você sabe muito bem, cara, que eu conheço o fracasso, eu conheço assim, de perto, sabe? Assim como o Pica-Pau, né? O Pica-Pau já recebeu a fome na casa dele e ele esteve cara a cara com a fome, conversando com ela, sabe? Eu tive essa mesma relação com o fracasso. Porque eu sou uma pessoa que ambiciona as coisas. E quando eu tô usando esse termo, cara, ambicionar, eu vou dizer assim, no melhor dos sentidos possível, tá ligado? Porque vocês sabem que eu sou uma pessoa assim, cara. Já condenei abertamente o materialismo, condenei abertamente a cobiça, por exemplo, sabe? A avareza, até, que é um termo assim. Esses termos, assim, eu não vou dizer, eu não acho que eles sejam assim. Eu acho que eles são bem, tipo, exemplificam ainda coisas bem ruins, tá ligado? Eu não fico, assim, invocando eles com frequência, sabe? Porque eu não quero que eles sejam banalizados, mas de fato eu considero essas coisas ruins num sentido mais puro da palavra maldade, tá ligado? Eu acho que são sentimentos, assim, que o ser humano que tem relações com eles tem que ficar atento porque eles não são perversos, tá ligado? Pra mim é literalmente assim perverso, não é neutro, não é mais ou menos, é perverso. O cara que alimenta a cobiça, alimenta a avareza e tudo mais, ele tá alimentando algo, é um veneno, de fato, sabe? Então, eu acredito nisso. Só que ainda assim eu acabei de utilizar a palavra ambicionar, porque de fato eu acho que existe uma ambição que não está intrinsecamente relacionada à cobiça e ser avarento, tá ligado? Porque tem certas coisas que tu almejá-las por si só é uma espécie de ambição, tá ligado? E isso daí entra abertamente em questões artísticas, sabe? Ou criação de conteúdo variado, né? Então, por eu ser uma pessoa que naturalmente me sinto atraído por estas coisas, naturalmente eu sou uma pessoa ambiciosa. E sendo uma pessoa ambiciosa, eu corro riscos, sabe? Eu sou claramente aquela analogia de ser, assim, a mariposa atraída para chama, sabe? Em inglês a gente vê isso mais comumente, sabe? Like a moth to the flame, sabe? Que tem os seres que são atraídos por aquilo que pode ser a destruição deles, sabe? Essa analogia, para mim, sempre foi fácil de eu me enxergar nela, né? Porque a partir do momento que tu deseja escrever um livro, escrever o livro é parte da tua realização.
E olha só, escrever é incrível, escrever é realizador. Só que é difícil tu encontrar um escritor que, além de escrever, ele também não queira ser lido, sabe? E aí já mudou por completo, já mudou a relação do criador com a arte dele, é completamente diferente, tá ligado? Quando é nessa outra questão, né? Aí, assim, olha, isso aqui vai ser profundo, pessoal, mas acho que é relacionável para qualquer outro criador de arte. Quem sabe até criador de conteúdo, mas assim, olha, toda arte é conteúdo, mas nem conteúdo é arte, entendeu? E eu não queria entrar eu não vou entrar nesse debate sozinho aqui, não faz sentido eu sozinho ficar argumentando, que poderia fazer, já fez isso várias vezes, tá ligado? Só que eu não quero entrar nessa história. Só que eu quero dizer assim, que nem todo mundo que tá criando conteúdo pra internet é um artista, sabe? Só que agora, todo artista que tá criando alguma arte, essa arte dele automaticamente é uma espécie de conteúdo, tá ligado? Essa é a minha versão, por exemplo. Então, qualquer espécie de criador de conteúdo artístico, entendeu? Seja alguém que se propõe a escrever livros, a pintar, fazer música, e não só esse tipo de arte, mas assim, uma grande variedade de conteúdos artísticos, sabe? Essa é o que eu tô querendo expor aqui, que talvez essas pessoas entendam com maior clareza, sabe? A relação que tu tem quando tu tá criando, e depois que tu vê pronto, já é magnífica por si só, tá ligado? Já tem um valor por si só. Mas daí é ideal para quem, sei lá, escreve um diário ou não tem nenhuma ambição de expor a sua arte para as outras pessoas, sabe? Mas eu não posso negar que eu tenho essa vontade, sabe? E ainda por cima, eu sou um daqueles caras que é uma espécie assim de ditadorzinho de conteúdo, tá ligado? Porque eu quero escrever o meu livro pensando em mim, sabe? No meu gosto, como se eu fosse o público-alvo. Eu quero criar um podcast pensando em mim e provavelmente quando eu fazer a minha live streamando jogos, eu vou fazer também pensando em mim. Essa é outra coisa que eu tô... É outra das razões que eu estou justificando como razão para eu adiar a estreia do projeto, é que eu não sei nada muito popular que me agrada, então talvez eu não ligue nada para isso e faça lives jogando absolutamente o que me der na telha, tá ligado? E foda-se que o público não vai gostar, o público não vai ligar, tá ligado? Porque o importante, em primeiro lugar, antes de eu ligar pro público, é eu tornar aquilo um hábito, sabe? Eu tornar aquilo que eu tenho vontade de fazer, tenho gosto de fazer. Então, apesar de eu estar buscando a melhor maneira estratégica, sabe? No final das contas, eu sempre opto. A minha estratégia sempre eu quero fazer algo que eu gosto de estar fazendo, sabe? Se eu não gosto de estar fazendo, não tem propósito, não tem porquê. Perda de tempo é estúpido, sabe? Então, infelizmente, meu cérebro é assim. Eu sou uma espécie assim, de ditadorzinho na hora de criar. Eu quero eu escolher o que eu vou fazer e espero que as pessoas gostem, tá ligado? E para vocês verem, tipo de loucura que opera a mente deste menino. Mas enfim, deixa eu ver, onde é que eu tinha parado para falar? Podcast, faço do jeito que eu quero, jogar... não, ambição, né? Então assim, jogar, tipo, escrever livros, evidentemente que tinha uma ambição no meio do caminho, sabe? E quando eu digo ambição, essa palavra eu vou deixar bem aberta, sabe? Não vou definir o que eu quero dizer com isso, mas eu quero... Tipo, se tu espera escrever uma obra, espera que outras pessoas leiam, sabe? É um projeto ambicioso por si só, tá ligado? Dentro da... Não tem como não ser, sabe? Por isso que a maioria das pessoas sequer sujeita a escrever um livro, porque dá trabalho. Dá trabalho, tem que investir energia, tem que investir tempo, tem que se dedicar, e depois que tudo isso tiver acontecido, cara, não tem garantia alguma de que outros seres humanos vão dar qualquer bola para aquilo que tu fez, tá entendendo? Então é um bagulho desafiador sim, sabe? É assustador sim, e por isso que as pessoas se sabotam de investir tipo de coisa. Escrever livro é só um exemplo, né? E daí depois eu fui pro negócio de podcast também, tá ligado? É o tipo de coisa assim que, olha, eu sei o quão assustador é para várias e várias pessoas a ideia de se expor, tá ligado? E quando eu digo expor, tem várias questões. Expor os pensamentos, se expor como um idiota, por exemplo, assim, ou simplesmente assim, sei lá, sabe? A pessoa vai saber, o mundo vai ver que eu tentei criar um conteúdo, o mundo vai ver que eu tentei fazer algo, eu investi tempo, eu investi energia, eu anunciei, eu divulguei, eu postei para as pessoas seguirem, eu postei para as pessoas curtirem, para as pessoas ouvirem, tá ligado?
né? É tipo o meu projeto aqui, sabe? Eu ambiciono que as pessoas escutem o que eu tô falando e deem bola pro que eu tô dizendo, tá ligado? Olha que loucura, olha que ideia, né, absurda que passa pela minha cabeça, tá ligado? Mas é uma ambição que tá no subtexto, sabe? Quer eu assuma ou quer eu não assuma. Quer eu faça de conta que isso aqui é completamente despretensioso. Se fosse completamente despretensioso, eu sequer estava me gravando. Se fosse completamente despretensioso, sabe, o podcast não estava no ar, sabe, o meu celular não estava me gravando, não tinha um aplicativo, sabe, e eu não estava compartilhando links por aí para as pessoas me ouvirem, sabe. Então, eu tenho uma noção super concreta de que quase tudo que eu me sujeito a fazer tem uma ambição por trás, tá ligado? E isso é assustador de fato, sabe? É assustador de fato, e é por isso que muitas pessoas não começam esses projetos, e é por isso que muitas pessoas param eles no meio do caminho. Porque, né, e com isso eu não digo assim pra ridicularizar, pra diminuir, pra oprimir, justamente porque eu sei diariamente o quão assustadora é a ideia de continuar fazendo qualquer coisa, tá ligado? O quão assustadora é a ideia de, tipo assim, continuar fazendo algo que tu tá continuando fazendo porque é um empreendimento pessoal. É algo que tu te determinou, e de vez em quando a gente não sabe quanto que as nossas coisas foram autoimpostas, digamos assim, né? E daí, por fim, cara, vamos voltar então pro lance de streamar jogos, que ele se encaixa em tudo isso. Pelo menos na minha cabeça tá tudo tendo a ver. Não sei se vocês estão tipo assim, mano, do que esse cara tá falando, né? Mas na minha cabeça os assuntos estão perfeitamente interligados, cara. Vocês não têm noção, né? Mas streamar é a mesma coisa, tá ligado? É um projeto que por si só tem ambição. E mais uma vez, como eu falei, ambição não é tipo assim, nossa... Cara, eu não vou nem dar cenários hipotéticos, entendeu? Cada um compreende essa palavra como quiser, né? Mas é a mesma coisa. Se tu vai streamar, se tu vai ir ao vivo e tudo mais, se eu vou botar uma câmera pra filmar minha cara, se eu vou colocar um microfone pra captar o que eu tô falando, captar as imagens do meu computador e tudo mais, ficar ao vivo durante 3 ou mais horas, está no subtexto, sabe, do projeto, que a ambição que eu tenho é de ser visto, né? Isso vale para todos os projetos, entendeu? A minha ambição é de ser lido por quantas pessoas? Olha, quanto mais melhor, entendeu? E quanto as pessoas têm medo de assumir que as suas ambições são maiores, sabe? As pessoas têm medo de assumir que elas querem ser lidas por centenas de pessoas, por milhares de pessoas, por dezenas de milhares, por centenas de milhares, por milhões de pessoas, sabe? As pessoas têm medo de fazer isso porque parece que quando tu aceita voar mais alto, a queda também será maior. E de fato é isso aí, tá ligado? E essas coisas eu reconheço quão verdadeiras elas são, e é tudo isso daí que está ilustrando o meu argumento de que existe um autossabote e ele é real, e ele tenta te dizer que, olha, te convencer de que tu não deve correr certos riscos, porque apesar de o lucro hipotético, sabe, o pote de ouro no fim do arco-íris ser chamativo, ser atraente, entendeu? Tu tem que estar equipado para o que pode acontecer, que, olha, eu vou dizer para vocês, entendeu? Eu como uma pessoa tremendamente ambiciosa, eu vou dizer para vocês que o que eu sempre encontrei no final do meu arco-íris era fracasso, entendeu? Só que, né, eu já disse aqui mais de uma vez e eu vou repetir. Para mim, o verdadeiro sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder a ambição, tá ligado? Então, é um negócio assim que... Por isso que eu falei que, olha, eu sei que tá chegando na hora que essa minha ambição latente vai efervescer e eu vou tentar agarrar essa oportunidade, entendeu? Por isso que eu já tô negociando, por isso que eu já fiz um crossover, sabe, deste conteúdo, né, do meu futuro conteúdo no meu conteúdo atual, digamos assim, sabe? Assim como eu uso o podcast para falar dos meus livros, os meus livros aqui nunca vou poder falar nem no meu podcast e nem do meu serviço de streaming, serviço de streaming não, gente, e nem da minha stream, né? Mas agora, na minha stream eu vou falar do meu livro e do meu podcast, no meu podcast eu vou falar do meu livro e da minha stream, tá ligado? Vai fazer, isso daí tudo vai caminhar junto, porque são todas as coisas que eu gosto, né? Tudo isso faz parte da minha personalidade, e por falar em personalidade também, né, eu já vou até vender um pouco este peixe, que de certa forma, pra mim, é uma carta na manga minha, que faz muito tempo que eu não me permito sequer explorar se isso daria certo, tá ligado? E aqui, mais uma vez, eu não tenho mais pra reiterar que o personagem que está, tipo assim, oculto, sem ser visto pelos olhos, ainda assim será a mesma pessoa a partir do momento que ele for revelado diante das câmeras,
sabe? Eu não tenho por que achar que a minha personalidade não será bem, tipo, a minha personalidade de gamer, entre aspas, sabe? Não será bem recebida, não será bem traduzida pelas câmeras, tá ligado? A minha capacidade de me expressar falando de maneira, não digo clara, clara sim, tá ligado? Maneira clara, maneira interessante, maneira divertida também, sabe? Eu entendo dos jogos, tipo assim, quando eu digo entendo, não quer dizer que eu sou pro player de jogo algum, mas eu entendo conceitualmente, eu entendo, tipo, questão de profundidade também, sabe? O que tem pra compreender de vários jogos eu consigo captar muito bem, consigo compartilhar, consigo me ligar com outras pessoas que gostam daqueles jogos pelas mesmas razões do que eu, tá ligado? E também vou poder explorar características minhas que eu não costumo trazer aqui para os programas sem contexto. Afinal, lá eu vou estar jogando jogos, então dificilmente não. Definitivamente o foco jamais será discussões políticas, o foco será o jogo, será a piada, será a zoeira. Então eu vou poder explorar características minhas que eu não trago para os programas, sabe? Que essa é outra coisa assim que eu confesso para vocês que na teoria já parece divertido, entendeu? Porque como eu falei, eu acho que isso vai dar certo, eu acredito assim que eu consigo, vou ter, né? Vou ter uma personalidade na frente das câmeras que vai ser identificável por uma grande parcela de pessoas, supondo que uma grande parcela de pessoas sequer acessem este produto, tá ligado? E daí eu posso falar com segurança, tá ligado? Eu não vou estar fazendo nada que eu nunca tenha feito. É que honestamente eu só nunca tinha pensado nessa possibilidade. Mas agora, quem sabe agora é o momento, tá ligado? Quem sabe agora é o momento assim que finalmente eu deveria estar me sentindo disposto. E como eu disse, cara, a qualquer momento eu vou estrear isso daí. E quando eu vim gravar um programa sem contexto aqui e tiver estreado eu vou mencionar, tá ligado? Porque, honestamente, essa é outra coisa que entra nessa mesma linha, tá ligado? Vai ser um novo projeto ambicioso, entendeu? Eu vou colocar na minha cabeça, vou determinar que eu tenho que fazer uma rotina, eu tenho que entrar ao vivo no mesmo horário e terminar, pode ser terminar no mesmo horário, o tipo hora de terminar é mais flexível, sabe? Mas eu tenho que entrar no mesmo horário. Eu vou tentar, assim, adquirir uma certa rotina de jogos, pelo menos, sabe? Adquirir uma certa fidelidade com possíveis telespectadores, não sei se é melhor dizer, seguidores, essa é a expressão certa, né? Do Twitch, né? Seguidores frequentes, né? E só espectadores, eu acho que é melhor, né? Telespectadores revela um pouco da minha idade, né? Que eu me esqueço que eu já sou um velho, né? Mas enfim, alguma fidelidade dos meus espectadores, mas honestamente nessa primeira etapa, cara, na primeira fase, mais importante do que ficar preocupado se eu vou estar sendo visto por 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas, vai ser aquilo lá ter se tornado uma tradição, sabe? Assim como o programa Sem Contexto, que honestamente, ele nunca, tipo, vocês devem imaginar que não é um sucesso, tipo assim, é um programa de audiência baixa, mas ele tem audiência, tá ligado? Isso daí pra mim já era o suficiente pra me engajar, tá ligado? Já entra no meu, tipo, isso já atende a minha ambição. E não que eu não ambiciono ser ouvido por mais pessoas. Como eu falei aqui antes, cara, quanto mais, melhor, sabe? Quanto mais pessoas me escutarem, pra mim será mais gratificante ainda. Só que agora, pelo fato de eu ver que algumas dezenas de pessoas escutam os programas, já é o suficiente, tá ligado? Já é um bagulho que eu sei, bom, algumas dezenas de pessoas dando bola para as bobagens que eu tô falando, já é o suficiente. Da mesma maneira que quando eu fizer a live, se algumas dezenas de pessoas acompanharem nos momentos de pico, tá ligado? Pra mim já vai ser o suficiente, entendeu? Isso daí não é, de fato não vai ser o que vai me surtar. Agora, se eu conseguir adquirir uma frequência, sei lá, ficar 3 meses fazendo live, né? Tipo, diariamente, porra, o gato correndo no telhado só pra terminar bem aqui o programa. Nem sei se vocês ouviram ele, né? Mas, enfim, vou ficar com a minha reclamação aí no final mesmo. Mas, né, se eu ficar 3 meses fazendo live e depois de 3 meses sequer ter, sei lá, de 15 a 20 pessoas que são assíduos, tá ligado? Pelo menos daí, quem sabe, né? Não sei se eu vou desistir, quem sabe, se eu tiver me divertido, eu continuo fazendo, sabe? É tipo esse projeto aqui, tá ligado? Várias vezes eu achei que ele podia parar. Hoje em dia eu já não acho mais que ele vai parar. Eu acho que ele pode ficar, tipo assim... a frequência dele diminuiu, como já diminuiu aqui. Mas honestamente eu... Não sei se eu vou fazer pra sempre, tá ligado? Mas não vislumbro o fim, tá ligado? Mas é isso aí, cara. Como eu falei, esse programa seria altamente pessoal. Eu peço desculpa pra quem me escutou. Mas, sabe...
eu precisava colocar isso aqui pra fora de alguma maneira, entendeu? E depois que eu ouvi, talvez alguma dessas coisas que façam maior sentido pro Renan de amanhã, sabe? Que escutar esse programa. E né, é isso aí. Quem me viu até o final, espero que tenha curtido. E qualquer dia eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.